Rosati, presidente da UVB, um amigo aí de muitos anos, parceiro aí também de ativismo pelos legislativos municipais. Como ela mesmo me perguntou, eu sou natural de Porto Alegre, de uma imigração que chegou no Brasil pelo interior do Rio Grande do Sul, no século XIX, mas já nasci em Porto Alegre. Mas estou morando aqui em São Paulo há 35 anos e trabalho um pouquinho entre São Paulo e Brasília. Atualmente eu sou um especialista em comunicação pública e legislativa. No campo de comunicação pública, uma das coisas que eu faço é cuidar da comunicação de alguns setores econômicos, empresariais, têm suas entidades, têm seus sindicatos empresariais, têm suas áreas setoriais, mas também cuido de carreiras públicas há muitos anos. Acabei sem querer me especializando. Atualmente eu cuido da comunicação de uma entidade que é dos servidores da Fiocruz, que é a SFOC, cuido da LESP, que é os consultores do Senado Federal, das LEGES, que é os assessores da Câmara dos Deputados, cuido também da Audicom, que é conselheiros e ministros de tribunais de contas e TCU de carreira, aqueles que fizeram concurso, que tem uma parte no sistema. Na área de contas públicas também cuido da carreira dos procuradores de contas do Ministério Público de Contas, né? E assim mais algumas também, e também cuido muitos anos de comunicação de frente parlamentar, não do lobby, frente parlamentar, parte de comunicação. Atualmente estou já há muitos anos, fiquei envolvido com a área de aviação, quase 20 anos. Atualmente eu cuido da comunicação numa frente parlamentar que é da área de máquinas e equipamentos, que é aqui praticamente ligada a um sindicato junto à Fiesp, né? Entrei nessa porque muito jovem, meu sonho de vida era fazer cinema. Naquela época ainda existia, a gente chamava cineclubismo, nos anos 70, e aí você pegava filmes que não exibiam na tua cidade e montava uns espacinhos e saía exibindo. E aí acabei também por muito tempo usando o auditório da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul para fazer algumas exibições de filmes que iam mais pessoas. E foi um ciclo de exibições que eu tinha 17 anos, levou muita gente na Assembleia por alguns anos. Aí teve um presidente lá da Assembleia, na época, ainda não era PDT, era o PTB, na época, o primeiro PTB lá que existia no passado, me chamou: olha, ninguém circula aqui dentro da Assembleia, comissões, tudo, não vem ninguém. E você é a única pessoa aqui que enche o auditório com 700 pessoas, cada vez sobra gente na rua. Você não quer fazer um trabalho para a gente aqui de aproximar com a sociedade, trazer as pessoas, criar eventos culturais que sejam de interesse da Assembleia, para integrar mais, não ficar como uma ilha avulsa na cidade? Tá bom. Aí eu desenvolvi um projeto que durou 4, 5 anos, foi bem sucedido. Isso me levou também a então ser procurado por outros legislativos. A Câmara Municipal de Porto Alegre, depois eu fui para a Assembleia de Santa Catarina, aí como prestador de serviço. Idealizava projetos, atividades, e sempre à base do quê? Da comunicação. Nisso eu fiz jornalismo, também trabalhei dentro de poder público, trabalhei alguns anos dentro da assessoria de imprensa da Universidade Pública Federal lá do Rio Grande do Sul, a URGS, mas dentro do legislativo que eu aprendi realmente o valor, sou apaixonado pelo legislativo, sou apaixonado pelo legislativo municipal, né? Em toda a frente parlamentar que eu trabalhei na minha vida, sempre procurei trazer os vereadores para dentro das frentes parlamentares, para tornar elas capilarizadas nos municípios, não ficar aquela coisa do alto da pirâmide, só senador, só deputado federal. Isso me levou a procurar desenvolver um conceito de comunicação para dentro do legislativo, da atividade do mandato, da atividade da casa legislativa. Passei a pensar isso, como eu posso fazer melhor, como toda pessoa que vai fazer uma atividade e que é o próximo passo. Aí passei a desenvolver teoria, comecei a publicar alguns artigos, acabei escrevendo livros para essa área, aí acabei sendo chamado para dar aula, e ainda hoje eu sou um colaborador de escolas do parlamento, escolas legislativas, fazendo cursos de comunicação, principalmente em épocas como vai ser ano que vem, onde entram quadros novos, reciclagem, atualização. Fiz muita coisa na época em que os legislativos ainda não tinham as redes sociais, para também promover e intensificar a transmissão ao vivo das sessões. Até acabei cuidando de comunicação de algumas entidades legislativas. Colaborei com a comunicação da UVB, eu acho que o site que está no ar até hoje fui eu que fiz, anos e anos atrás.
com a FENALEGES, que é de servidores de câmaras municipais, com a UNALI, né, que é dos deputados estaduais, mas também da Astral, que é a Associação das Rádios e TVs Legislativas, que por muitos anos colaborei. É uma entidade que reúne 40 emissoras de TV dos legislativos. Colaborei muitos anos e até agora voltei não a colaborar diretamente, mas a ter projetos em comum. Ano que vem a gente começa para rede de TVs legislativas e TV câmaras, essas aí que são broadcast, né? Não necessariamente canal do YouTube, se bem que eu quero integrá-las. Uma série chamada Legis Talks, que vai ser programa sobre políticas públicas para cidades, né? Revezando temas aí de desafios das cidades. Tudo isso veio me aprimorar, me envolver com os legislativos, com os vereadores, né? Dei muito curso também no início das redes sociais, para como os gabinetes ocuparem as redes sociais, e nisso você vai ter um pouco de conhecimento geral. Fiz esses cursos também no Senado, no Interleste, os gabinetes dos senadores, para a Câmara dos Deputados, né? Hoje todo mundo conhece comunicação, todo mundo conhece rede social, todo mundo é um pouco habilitado no digital, né? Mas temos muito ainda a evoluir, porque às vezes a gente conheceu as ferramentas, não quer dizer que a gente seja hábil, não quer dizer que a gente domine. A mesma coisa, poxa, o médico lá, você vai ver como é que ele faz a cirurgia, 80% da cirurgia é o uso do bisturi. Mas não é porque você conhece o bisturi que você vai ter a mesma habilidade e o conhecimento onde o bisturi está mexendo. A comunicação está passando por essa fase, em que as pessoas descobriram o que é o bisturi, que são as redes, a maneira de usar, os portais, mas ainda estão descobrindo formas efetivas. Porque ocupar espaço é uma coisa, ser efetivo é outro. Ser efetivo para si, no passado foi suficiente. Hoje em dia, se você não é efetivo para o outro, para a tua cidade, para o público, para a sociedade, não interessa. Aquilo que a gente achava que era comunicação no passado era muito propaganda, era muito divulgação. Divulgar o que eu pensei, distribui nos jornais esse release aí. Vê se a rádio aceita fazer um programa, me entrevistar sobre esse tema que eu estou me interessando. Mas muitas vezes o que você produz não é necessariamente o que o jornalista vai prestar atenção, nem necessariamente a sociedade vai valorizar. Hoje é uma troca. Se você não prestar atenção no que atinge os outros, no que os outros se interessam, capaz de você ficar falando apenas do que te interessa, muitas vezes você vai ficar falando sozinho. Vai cair no vazio. Você precisa buscar contato, né? Você tem que, aqui que nem no presidente Cezinha, tem que tocar muitas vezes, né, nas pessoas, fisicamente, para ela prestar atenção em você, né? Quem viu o programa Jô Soares lá de entrevistas, muitas vezes que a coisa estava indo para um lado que não é que o Jô Soares queria, o que ele fazia? Ele ia lá, mas vem cá, né? Ele pegava na pessoa uma quebra, né? A comunicação tem muitos recursos, a gente tem que saber usar. Então, às vezes é necessário, para você atingir os outros, conectar, realmente a tua mensagem chegar, né? Você optar por recursos, escolher e conhecer técnicas que vão fazer o outro prestar atenção em você. E nem sempre é o que você quer falar, mas é um início. É meio que uma isca, que nem na pesca. Se não tiver isca, não pega nenhum peixe. Então você tem que ter uma isca como ferramenta. Bom, e me parece, né, agora, né, eu vi aqui, estava ouvindo um pouco, né, tem vereadores reeleitos, vereadores que não se reelegeram, né? Estava falando antes aqui que eu acho que tem uma mensagem, tem várias mensagens nas eleições legislativas desse ano e para prefeitos, leituras que cada um pode fazer, né? Uma das minhas leituras é que muitos lugares renovaram por renovar. Renovaram até excessivamente. Em que sentido? Em que hoje em dia, as pessoas hoje, elas já parecem que nascem meio exaustas, né? Elas já estão cansadas meio que de tudo. Então, fica lá um vereador um certo tempo, já cansei dele, nem tem critério para avaliar se ele teve desempenho, se fez alguma coisa importante, mas eu vi foto nele no jornal, no site da Câmara, aquele ali já apareceu demais. Vou botar outro, né? Qual o critério disso? Nenhum, né? Aqui em São Paulo nós tivemos o caso do governador João Dória. Aí tudo que eu falar de nome de político aqui, ou partido, por favor, é republicanamente. Mas o João Dória, ele teve vários porquês crescer muito a rejeição dele. Apesar de que, no geral, a avaliação dele como gestor, administrador e realizador era boa.
fez muitos projetos novos, ideias novas, mas a rejeição aumentou substancialmente. Uma das coisas notórias nas pesquisas técnicas que aparecia é que ele aparecia demais. Ele aparecia demais, né? Estava em tudo que é jornal, estava várias coletivas. Ele, ao contrário, uma das críticas que eu faço, por exemplo, veja, a gente está, né, no período pós-Constituição, há 30 e poucos anos, a Constituição 88, né? 36 anos. Os presidentes não fazem coletiva de imprensa. Não fazem. Todos os países mais democráticos, republicanos, você tem a cada 3, 4 meses o presidente fazendo uma coletiva, sendo questionado, dando explicações públicas. Não faz. Quando faz é dar entrevista para aquele veículo específico, né? Ou para aquele jornalista que é mais alinhado com ele. Isso eu digo todos os presidentes que passaram. O primeiro, o presidente mais estável que nós tivemos, que foi o Fernando Henrique, até que ele deu algumas coletivas, né? Mas depois de lá para cá, só quando tinha crise, quando o presidente precisava falar. Quando ele estava a presidente, tivemos o presidente Dilma também, quando estavam loucos para falar, que aconteceu um problema e eles queriam esclarecer. Aí sim. Mas quando o vento estava a favor, não agenda entrevista, não agenda coletiva nenhuma. Porque a coletiva tem esse poder do contraditório. Tem jornalistas mais... tem mais polêmica. Tem jornalista que é aliado, tem jornalista que é oposição, tem jornalista que é isso, que é aquilo, então aparece muita coisa. Às vezes é desconfortável, né? E se a gente não exercita isso, né, na República, a gente também... a comunicação ela fica rasa. A comunicação é só aquela de interesse do governo, do ponto de vista da máquina institucional. Mas então, a gente ainda não está muito acostumado, né? Quer dizer, a exposição. Se não se expõe, vai se julgar ruim. Se expõe demais, também vai julgar ruim. Né? O governador João Dória, por exemplo, na época da pandemia, né, do Covid, ele dava coletiva todo dia. Né? Todo dia, de segunda a domingo, 13h, no Palácio dos Bandeirantes, tinha um ao vivo, só para a internet. Usou muito bem esse recurso. Mas na medida que espichou esse recurso, a população foi reprovando. Na medida que cada vez que ele falava, olha, mas a gente foi o grande facilitador da primeira vacina, foi isso, foi aquilo, quanto mais ele falava coisas supostamente, materialmente boas, olha, consegui resolver 30 licitações, grandes obras que o governador anterior, que era o governador Alckmin, deixou parado. Né? Naquela época da Copa, o que sobrou de obras paradas pelo país foi muito grande. Então, em tese, ele estava dando notícias boas, aparecendo por motivos bons, mas a população, no principal item, era a rejeição por excesso de visibilidade. Está aparecendo demais, vamos chamar grosseiramente, no popular, está aparecendo muito às nossas custas. Vou tirar ele. Mesmo que, eventualmente, comparando com quem veio antes ou quem viria depois, ele era superior, do ponto de vista de realização material. Você discutia entre vários critérios. Então, muitas vezes, a renovação acontece por motivos similares. Eu senti nessa última eleição municipal muito dessa questão, né? Muita gente boa saiu do sistema. Saiu por erros? Não, saiu talvez até por méritos. Né? Porque, às vezes, quem trabalha mais é uma ameaça a quem não trabalha. Quem trabalha mais é uma ameaça. Eu entendi isso muito jovem, mas eu era inocente. Foi aprender só com mais maturidade eu subentender. Eu comecei a trabalhar com 16 anos em emissora de TV em Porto Alegre, 18 horas, né, eu terminava o horário, mas eu era um jovem querendo aprender, e eu queria aprender além da parte de jornalismo técnica. Então, depois que todo mundo estava indo embora, é que eu podia ir lá no setor de videotape, podia ir no setor de satélite, que recebia sinal da rede, ficava lá em cada departamento, conversava e fui aprendendo várias coisas que não se ensina em faculdade nenhuma. E muitas das oportunidades que eu tive na vida é por essas coisas que eu aprendi, porque eu quis me envolver com coisas a mais que não necessariamente era da minha obrigação ou competência. Então, mas na medida em que eu conheci mais coisas, muitas vezes a direção da emissora tinha algum problema, faltava alguém, não se entendia, fornecedor não vinha, o Sérgio ele entende disso.
porque ele está se dedicando a isso. Aí me chamavam. Para mim, profissionalmente, me valorizou. Mas quanto mais me chamavam, mais outros colegas não me viam mais como colega. Me viam como ameaça. Me viam como ameaça. Né? Então, né, muitas vezes a gente está fazendo as coisas, mas a mensagem que a gente pensa, porque a comunicação não é só falada, é a feita, o ato, a atitude. Então, do meu ponto de vista, a minha atitude era boa, mas a mensagem que chegava nas pessoas, mesmo sendo um fato bom, era vista como uma ameaça, como uma coisa ruim. Então, de repente, naquela hora lá, se tivesse candidato a vereador da emissora, eu não era votado. Né? Mas uma coisa que eu aprendi também, duramente na vida, que são momentos, são intempéries. Não é por isso que você vai mudar, ou você vai fazer, como eu falo assim, desculpa, vou fazer umas metáforas aqui, também não levem a mal, tudo, né, politicamente de maneira republicana, mas tem várias lutas ideológicas que são pela igualdade. Boa parte das lutas pela igualdade, eu concordo, acho que as pessoas têm que subir na vida. Principalmente pela educação, pelas oportunidades. E quando elas não têm todas as condições, que nem numa família, se o Estado puder alcançar a mão, a sociedade, é bom. De preferência provisoriamente. Agora, se a pessoa não tem condições de forma permanente, também de forma permanente. Né? Uma sociedade é um condomínio. Né? Às vezes tem um terreno baldio lá que é de alguém que desapareceu, é por lá que entram os bandidos, e não é porque não é teu que você não vai cuidar disso, porque é por lá que está atingindo a sociedade como um todo. Então tem coisas em comum, que é por isso que existe um condomínio que a gente tem que cuidar. Pode não ser nossa diretamente, mas nos atinge. E falo isso porque, às vezes, né, ainda julgando a questão das urnas, na busca de igualdade ou da renovação, muitas vezes, ao invés de quem está deficiente, não está conseguindo se eleger, ou não está dizendo nada para a sociedade, aqueles que estão tendo bom desempenho não são bem vistos. Se fosse levar o futebol, seria mais ou menos a seguinte, a busca da igualdade. Pelé, por favor, jogue menos. Jogue menos. Não resolva os jogos com o teu talento, porque é uma ameaça aos outros que jogam menos. Mas o que é feito na sociedade, se não é... Quem são os exemplos? São os melhores. Né? No esporte, aí, por frações de segundo, um atleta chega em primeiro. Rogério Ceni de São Paulo, não sou São Paulino, mas era o cara que ficava 2 horas depois para treinar falta, enquanto todo mundo ia embora. Né? Então, a sociedade tem um mérito, quer queira ou não, tem um mérito. Tem quem ganha melhores habilidades porque investe naquilo. Pode ter o talento, mas a gente sabe, talento é 1%, digamos assim, natural, e 99% é transpiração, é aperfeiçoamento. Né? Então, assim, essa leitura das urnas me mostra que teve essa renovação. Por outro lado, né, vocês devem ter acompanhado também o resultado partidário das eleições das prefeituras, partidos que mais elegeram, né, PSD, 900 prefeituras, União Brasil, republicanos, etc. Houve uma expressiva eleição, do meu ponto de vista, de moderados. Uma eleição muito grande de moderados, que mostra, digamos assim, está dentro da corrente política X, Y, ideológica X, Y, mas não é aquele mais, digamos assim, de comportamento mais irado. Ele é do comportamento mais negociador. Isso mostra uma inflexão da sociedade, né? E as respostas mais visíveis disso, eu acredito que a gente vai ver mais adiante, nos próximos anos. Talvez a gente tenha chegado a um certo cansaço também nessa questão. Da mesma maneira que a população de São Paulo, naquele momento, se cansou do João Dória, é o exemplo mais contundente disso, né? Falo nele porque ele é o exemplo contundente disso. Talvez a população também esteja se cansando daqueles que querem gritar muito, gritam toda hora, acabam incentivando mais algum nível de radicalismo, ou pelo menos de apontar o dedo para os outros,
como se os outros fossem um empecilho das coisas melhorarem, e talvez esteja o início desse cansaço, né? Os resultados das eleições municipais talvez interfiram até na eleição do presidente da Câmara dos Deputados, que partidos que nem o PSD estavam fora do jogo. Tem alguém aqui PSD? Não? Estavam fora do jogo, voltaram a entrar no jogo, né? Então, e o que isso diz respeito à comunicação, que é o meu tema? Porque comunicação é criar um ambiente. Muitas vezes é fazer a leitura certa e até antecipar o ambiente. O que eu falo ambiente? O que é um ambiente público? O ambiente público não dá para tocar, mas é aquele momento que as pessoas vão prestar atenção em você ou não. Se for um ambiente A, elas não vão prestar atenção em você. Se for um ambiente B, elas vão prestar atenção em você. É a mesma coisa, você vai procurar um médico e ele te fala de cara dureza, olha, isso aí é só com cirurgia, né? Aí você não se conforma, tenta outros tratamentos, você não quer ouvir aquilo naquele momento, pode ser até uma maior iminência, mas aí daqui, se não deu certo o resto, daqui a 2 anos você volta. Houve a mesma coisa e dessa vez você resolve executar. O ambiente, o momento era um no primeiro momento e era outro no segundo momento. Isso, para mim, é o melhor exemplo que eu posso dar de que, na medida que a gente exerce a nossa comunicação, a gente cria um ambiente para ser ouvido ou não. A gente consegue ter a crença, a validação da outra pessoa, ela acredita que nós dissemos ou não. Tem muita lei, por exemplo, talvez seja aprovado nesse ano que vem a lei dos cassinos. Talvez. Ela está há 20 anos, 30 anos, né, em andamento. Não vou entrar aqui na questão, sou a favor ou contra, né? Mas assim, é uma lei que há 10 anos atrás era impossível de aprovar. Impossível. Agora está chegando o momento que provavelmente ela vai ser aprovada. Mudou a lei? Não. Ela foi discutida, aperfeiçoada, mas o objetivo principal dela continuou o mesmo. E a tendência é ser aprovada. Por quê? Mudou o momento, mudou a compreensão, mudou o entendimento, a composição social, mudou a maneira que as pessoas enxergam a vida e as responsabilidades de cada um. Então, mudou o ambiente público, né? O ambiente público, a atmosfera de como as pessoas recebem as coisas. E essa mudança, às vezes ela é internacional, às vezes ela é nacional, e às vezes ela é municipal e local. Quando a gente faz uma comunicação boa, nosso principal objetivo, principalmente para quem atua dentro da sociedade, é criar um ambiente melhor. Quando eu trabalhava para a Frente Parlamentar de Aviação, que está extinta no momento, a gente aprovou 7 leis. Foi a Frente Parlamentar de maior produtividade. Eu não faço lobby, nunca fiz. Mas o meu papel era juntar dados, fazer atividades, eventos, reunir pessoas de parlamentares completamente diferentes. Por exemplo, ligados ao Rio Grande do Sul, do Paulo Paim, que é do Rio Grande do Sul, um senador, a um deputado que nem Jerônimo Guerra, que era PP. 99% que eles votavam eram totalmente contrários. Mas na aviação eles votaram juntos. Votaram juntos e sentaram juntos. Por quê? Porque houve um processo de 1 ano e pouco, 2 anos, de atividades, geração de dados, pesquisa, oportunidades de falas deles, assessores, e de trazer pessoas bacanas, consideradas técnicas isentas, que foram alimentando. Então se aprovou a lei como, por exemplo, que as companhias estrangeiras podiam ser sócios das nacionais, que salvou as companhias brasileiras naquele momento. Podiam comprar 30% das companhias, elas estavam quebradas. Hoje pode ser até 49%. Foi um tal paradigma que até o sindicato de pilotos, trabalhadores brasileiros, votou a favor. Por quê? Porque era a garantia dos empregos. Se fosse outro momento que as empresas estavam muito bem, talvez não fosse aprovado. Ninguém queria que a companhia estrangeira fosse também dona da Gol, da Azul, etc. Então, o momento, ele é tudo. Só que o momento ele não é aleatório, é a gente que constrói. Na comunicação, como a gente pode construir, e essa questão que eu falo para vocês, para os mandatos que estão terminando ou para os próximos, e quando eu falo também não quer dizer só para o mandato, porque hoje na sociedade você pode atuar de várias formas. Você pode ser um grande agente público sem estar dentro da administração pública ou sem estar dentro do poder legislativo. A quantidade de gente que se elege porque criou uma ONG, criou um instituto, está num movimento,
É alguém que faz uma campanha na cidade, só com seu CPF, sem CNPJ, faz uma campanha, sabe, de denúncia de algo, de valorização de uma escola que foi abandonada. Essa pessoa, na medida que ela faz isso, ela passa a ser uma referência. Aí, se você tem a comunicação ela pode ser um acelerador dessa referência. Então, a grande missão é, estando no Poder Legislativo ou estando fora do Poder Legislativo, é exercer a comunicação de uma maneira consciente, exercer a comunicação de uma maneira que favoreça um ambiente para a tua mensagem. Que ela chegue nas pessoas, seja efetiva e dê espaço na tua mensagem para que as pessoas se manifestem. Todo vereador, em geral, ele tem alguma causa aqui. Vou fazer uma, por exemplo, quem aqui pode dizer que foi a sua principal, quando se elegeu, qual foi a principal bandeira? Exato. E hoje tem a pessoa, não, é saúde, é creche, pequenos animais, ambiental. Alguém aqui pode dizer qual foi a sua causa? Estudantes? Voz das comunidades. Voz das comunidades. Quem mais aí? Serviços públicos e serviços rurais. Serviços públicos e rurais. Você? Não é vereador? Mas se fosse, servidor público, uma causa. Servidor público, conheço bem, porque além de trabalhar na comunicação, ajudei a fundar uma central, a única central sindical de servidores públicos, que não é tão grande, a pública, eu mesmo dei um nome. Existe uma central sindical tipo CUT, que é voltado só para o setor público, fundada há uns 9, 8 anos atrás. Eu ajudei, como trabalhar muito para sindicatos e organizações públicas, eles resolveram, acharam que era o momento, ajudei a fundar, dei o nome e trabalhei com eles por uns 3 anos. Quem mais tem causa aí? Vocês aqui. Inclusão. Inclusão. O senhor? Saúde. Saúde. Estradas rurais. Estradas rurais. Tal. Vocês aqui. Servidoras também. Saúde. Serviço público hoje é um eleitor fortíssimo, né? Apesar que se continua as mesmas questões, sempre se brincava, né? Da mesma maneira que as pessoas falam, olha, se mulheres votavam em mulheres, até foi crucificado o Marçal recentemente que falou isso, né? As mulheres tinham que se eleger mais, né? Não está errado. Mas servidor público também tem a mesma questão. Se ele votasse em servidor público, teria mais, não, mas olha, é importante votar no servidor público porque ele conhece a máquina por dentro, né? Então, se ele votasse em servidor público, teríamos muito mais, porque o servidor público hoje ele é já, assim, quase 15% da chamada massa ativa de trabalho. Lá no nosso município a gente tem assentamentos rurais, né? E sempre sai candidatos aos assentamentos, mas nunca elegeu nenhum. Porque assentado não vota e assentado. Veja, aí está uma pista da comunicação efetiva. Ninguém vota em ninguém do seu quintal. Ninguém vota. Por quê? Tem 1000 razões. Tem razões grosseiras. Não, está dentro do mesmo grupo, ele é meu concorrente. Eu não vou deixar que ele ganhe espaço e vire superior meu, vire um líder meu. Ele não é nada, quer dizer, a pessoa sempre se vê melhor que o outro. Então, votar no seu quintal, no seu segmento, na sua etnia, na sua comunidade de trabalho, não é tão fácil, né? Como é que a gente pode romper isso? Né? Hoje está muito mais fácil do meu ponto de vista, porque a gente tem que conseguir construir um círculo de confiança, no qual construção de círculo de confiança, a melhor palavra que eu posso usar é uma jornada, e nessa jornada as pessoas entenderem que a gente passou para um outro nível, a gente passou para um outro patamar, que a gente não é mais ameaça. A gente tem uma capacidade colaborativa boa com a sociedade, com o grupo e tudo. Primeira questão. Hoje em dia o mundo é local, global. Global, local. Isso favorece horrores. Pouco usado, assim, do ponto de vista de legislativo municipal. Pouco, é uma das coisas que eu acho que tem um grande déficit. Talvez mudança geracional, melhor, não sei. Que é o quê? A pessoa, tudo bem, ela se elegeu para a sua cidade.
Mas hoje em dia, quando você posta qualquer coisa, você não está se comunicando só para a cidade, você está se comunicando com o mundo. Né? E aí é uma dupla janela. É o mundo podendo te ver e coisas do mundo podendo chegar a você. Hoje em dia, coisas que acontecem na tua cidade, que às vezes são na área rural, por exemplo, de comunidades rurais, como o senhor ali falou, às vezes algumas soluções e acontecimentos, elas são exemplos para comunidades rurais de outros municípios e outras cidades. Ou seja, o que você está fazendo tem um interesse material local, mas do ponto de vista de conhecimento, ação, o interesse dele é estadual, nacional e internacional. Vocês podem ver hoje no jornalismo internacional, quanto mais assim, local, quanto mais for um exemplo diferente, único, singular, mais internacional ele fica. A tal ponto que grandes eventos do mundo estão sendo levados para cidades do interior, em vez de ficar em capitais. Aquele Fórum Social Mundial Davos, na Suíça, é uma cidade pequena do interior. Festival de Cinema de Gramado, que eu participei acompanhando, né, a criação. Cidade do interior. Até hoje não tem aeroporto. As pessoas têm que chegar em Porto Alegre, tem 1h30 e ninguém reclama nada. Né? Ou seja, coisas locais, elas têm o potencial de se tornarem mais facilmente internacionais do que uma coisa feita por governo federal ou estadual. Por quê? Elas são mais humanas, elas afetam diretamente as comunidades, está todo mundo de olho nisso. E muitas vezes, alguma atividade que você faz e repercute na região, no estado, é uma maneira de você dizer o seguinte: meu quintal é maior. Meu quintal é maior. Eu não estou ali, fazendo também um exemplo muito grosseiro, eu não estou ali naquele mesmo conjunto de pombos, quando você joga o milho e vem todos os pombos na praça. Eu estou pensando de uma outra maneira. Você amplia o teu campo. Quando as pessoas vêm disputar muito com você ali no mesmo espaço, qual a melhor tática? Ampliar o espaço. Até mesmo em lutas, as pessoas, conhecer o espaço é fundamental, a distância. Então, ampliar o campo é fundamental. Então, se você vai divulgar, de repente, o teu exemplo, não interessa só divulgar para a cidade. Você vai divulgar para a vizinhança. Você vai mandar um release para o jornal da capital. Você vai procurar se manifestar de maneira mais ampla. E hoje isso é muito, muito receptivo. Então, assim, hoje toda atuação ela é local e global, global e local. Mas aí, e muitas vezes o global pode transformar em você um agente local maior. Como? Poxa vida, muitas vezes, o senhor ali, a saúde falou, né? Você está discutindo questões de saúde só com pessoas do município. Vem cá, mas e município que avançou para frente, tem ali um próximo, tem na capital, tem no outro estado que está passando pela mesma coisa. Como é que andou para frente? Poxa vida, hoje você pega, liga para a pessoa, pega para a tua assessoria, achar, a pessoa entra lá no telão da Câmara, faz lá um evento, uma atividade, uma palestra, você, às vezes no plenário, né? Não sei como é que é nas câmaras municipais de vocês, mas em geral, vereadores podem pedir o espaço para fazer alguma coisa, desde que seja de interesse público. Né? E não tem uma oposição louca na casa que vai te impedir de ter até acesso ao espaço. Né? Às vezes acontece. Mas aí você vai botar essa pessoa falando como é que resolveu lá, como é que é o case, como é que é o relato dela. Ou seja, a tua relação passa a ser alguém fora da cidade. Como eu convivo com a Fiocruz há muito tempo, uma das coisas que eu fiz foi justamente disponibilizar vários especialistas da Fiocruz, principalmente na área infecto, né, que é a especialidade, para vários municípios. Da dengue, por exemplo, nessa fase, vários. Né? E vários locais aí tinha alguém falando à distância, também foram levadas pessoas especialistas presencialmente. E quem faz isso, se é o prefeito, se é o presidente da Câmara, mas um vereador pode fazer isso. Nada impede. O vereador é um agente público. Oi? Você participou da discussão da primeira vacinação da dengue lá em Dourados, MS? Não. Só acompanhei, só à distância, não acompanhei não, pessoalmente. Você foi pioneiro, né? Foi pioneiro lá, é? Você é de lá, do MS? Isso. Legal. A primeira cidade a vacinar em massa. Veja, né? Uns 100 municípios receberam, por exemplo, o maior especialista em dengue do Brasil, que é uma pessoa da Fiocruz, ele deu palestra para quadros de servidores de secretarias municipais, num volume, em algumas centenas de municípios, à distância, em auditórios tinham 200 pessoas, 150, como é que devia fazer o manejo, né, do paciente, atendimento, tudo.
Quer dizer, você hoje pode ampliar com todos os recursos digitais, isso é comunicação. Você está usando uma ferramenta de comunicação para uma atuação política. Né? Então, às vezes a gente também tem que abrir um pouquinho a mente. Né? Dentro da tua ativação política, um vereador, antes de mais nada, ele é um agente político, ele é um articulador, ele é um facilitador. Né? O facilitador não precisa ser só da lei. Eu acho que talvez hoje em dia o que menos se precise é novas leis. Talvez a maior parte está tudo aí. Né? Elas têm que talvez ser melhor interpretadas, ser melhor usadas. Né? Mas o vereador como mediador, eu acho que hoje é o principal papel do vereador. Ele pensar, ele mediar o conhecimento, juntar pessoas que pensam diferente para articular uma saída nova sobre aquele problema, juntar educação, juntar, às vezes não se fala, ninguém se fala, prefeituras pequenas não tem staff, não tem pessoas, né, não tem qualidade gerencial, então o vereador às vezes quer melhor, foi eleito, às vezes o vereador é um comerciante, é um servidor público, que tem muito mais talento para lidar com o ser humano, do ponto de vista de conversar, e juntar partes, juntar ali por exemplo, eu acho que quem é do comércio em geral, eu tenho uma retrospecto, dá um excelente vereador, porque atende as pessoas, escuta e sabe negociar no melhor sentido possível, né? De ouvir uma outra parte, encontrar as afinidades. Eu até brinco com as minhas filhas, que eu tive família no comércio em Porto Alegre, põe o comerciante, por favor, de presidente do país, que ele vai achar soluções mais rapidamente que outros acham, né? Porque ou complicam, ou não querem colocar em prática porque foi o fulano, ou não vão botar em prática porque foi o ciclano, e aí chega um comerciante e ele lá, não, o negócio dele é a venda, no bom sentido, né? Então ele vai dizer, olha, mas pelo preço, esse é o melhor chinelo que você pode levar. Se quiser pagar mais, tem esse aqui, mas não vão ficar sem chinelo. Alguns chinelos você vai ser daqui. Então, ou seja, ele já vai negociando para dar as condições. Então, por exemplo, a comunicação ela entra no uso das ferramentas. Né? Então, aqueles vereadores que, por exemplo, viraram articuladores de atividades, de eventos, de encontros, usando essa mediação, fizeram muito bem. Ou seja, não é o vereador que tem que conhecer, não é o vereador que tem que dar a palavra final, não é o vereador que tem que ser o grande sábio do processo, não, o talento dele está na política, na ação política. Em trazer as pessoas certas, juntar, deixar que o conhecimento circule, aí as pessoas vão ouvir do cara da Fiocruz, vão ouvir desse, vão ouvir do outro, realmente esse é o caminho, elas vão concluir. Você induziu, mas você não disse o que elas devem fazer. Você criou um ambiente novo de comunicação, de informação, e levou elas a pensar que tem que ser por ali. Isso eu aprendi, para mim, virou minha religião, aprendendo em frente parlamentar, quando tinha que juntar o senador para ir, por exemplo, dando um exemplo, e o outro senador. Partidos completamente opostos, porque a decisão tinha que ser técnica. Tinha que ser técnica. Então, veja, esse eu acho que é um dos grandes talentos e atuações dos vereadores, através das ações de comunicação. Porque você chegar e montar uma reunião, um encontro, é uma ação de comunicação, é uma atividade de evento. Pode ter público ou pode não ter, mas é um evento, é uma atividade. E você muitas vezes vai municiar, olha, aqui está a pesquisa que a Fiocruz deu, aqui está a pesquisa da Secretaria do Meio Ambiente, aqui está isso, aqui está aquilo, de fontes diferentes. Aí quando chega a tua oportunidade, depois todos falarem de você tentar costurar, tua liderança está feita. A tua liderança está construída. Não é porque você grita mais forte, não é porque você disse que você é o mais radical da esquerda ou o mais radical da direita, porque sempre vai surgir alguém mais radical para tentar gritar mais forte. Mas não, porque você articulou. E isso está muito em falta e, do meu ponto de vista, é uma das sinalizações dessa eleição. De resgatar o papel desse agente político de articulação, de mediação, de capacidade de construir. Porque por muito tempo a gente tem eleito pessoas que têm a capacidade de desconstruir, de desunir, de separar as pessoas, impor a vontade de um grupo sobre outro grupo. Tem sido isso nas últimas eleições. E cada grupo pode ter seus méritos, pode ter seus deméritos, né? Porém, acho que abre uma avenida para construir onde o articulador, o agente político, e, do meu ponto de vista, o mais talentoso, o potencial mais talentoso do processo é o vereador. Por quê? Porque, em geral, ele não perde a humildade. Ele conhece a materialidade do que ele tem que solucionar, sabe? Aquilo que é material na vida das pessoas. Por muito tempo, não todos, mas
conseguindo um certo sucesso, eles conseguem manter, digamos assim, não serem ameaças ao outro. Eles conseguem ser mais ouvidos. Quem está lá em cima do poder, na Câmara dos Deputados, no Senado, no Governo Federal, sempre tem interesse em quem está no município. Então o vereador ele tem um potencial muito grande, mas eu acho que ele está sendo subutilizado, né? Primeiro, por acreditar que tem que ser a bancada, é o grupo, é o partido. E eu acho que isso vai muito mais da criatividade hoje em dia do mandato. Começa pelas redes sociais. Como? Esse trabalho que eu falei aqui, que é uma mensagem que eu queria deixar, que é o trabalho da mediação política, da articulação política. Isso que vai tornar, talvez, o vereador e o seu gabinete visto como uma maneira mais nobre, não como uma ameaça, mas como um agente de conhecimento e realização. Ele começa na comunicação. Muitas vezes pode ser que tenha dificuldade no município para começar a ação prática, mas começa como na comunicação? O senhor falou na saúde. Quais são os dados da saúde do seu município? Atendimentos, etc. Deve dar uma pesquisada, uma fuçada na prefeitura, vai conseguir. Hoje tem muita coisa pela transparência, né? Hoje, se você entrar no portal do TCU, e aqui está o vereador Cezinha, que já participou de eventos que eu fiz lá em Brasília, e sempre gosto de passar no TCU. O TCU tem o portal TCU Cidades. Lá, entra lá, põe na internet, lá você encontra qualquer dado da tua cidade relativo à verba pública. Quanto de fato recebeu, onde realizou, aí tem as métricas de qual foi a efetividade. Compara o seu município com o município vizinho, com outro, com outro, com outro. Isso aqui já virou um excelente conteúdo de redes sociais. Aí você vai ver que, olha, na outra região ou no outro estado do Brasil, algumas questões de saúde, de mobilidade, por exemplo, para levar para os exames, como nós vinha falando, foi resolvido de maneira X. Faz um conteúdo sobre essa solução e passa a publicar nas suas redes sociais. Muitas vezes você até vai falar lá no plenário, na tribuna. Ok, mas ali você está num aquário. E os outros vereadores só vão prestar atenção, não se você falar, porque você também é uma ameaça. Você é Aí estou falando na competição natural, que nem entre atletas. Atletas do legislativo. Natural, cada um quer ter um desempenho melhor. Mas, então eles não vão prestar tanta atenção. Mas se você fizer um bom trabalho nas redes sociais, com esses dados, com esses comparativos, fizer uma live com um especialista, propor para ele falar, pegar os dados e mandar para a rádio, mandar para a imprensa, a sociedade começa a prestar atenção em você, aí os teus colegas vão prestar atenção em você. Como se diz, talento da casa, ninguém faz milagre, né? Então ninguém presta atenção em você. Você tem que ser reconhecido fora primeiro. Então, do ponto de vista de comunicação, a primeira coisa mais efetiva é tudo que você fala, se você pudesse basear em dados, se você pudesse basear em exemplos, você foge do grande problema hoje, que é a discussão vazia, a discussão de conceitos, a discussão ideológica, a discussão aquela que não é palpável, que não leva a lugar nenhum e daqui a pouco está todo mundo se matando. Né? Então, assim, quando você traz para o teu campo os dados, as informações, exemplos, olha, a cidade da Holanda, negócio de escassez de água, resolveu dessa maneira. Não é porque outras cidades do Brasil não resolveram que você não possa ter ideias diferentes. Sabe? Onde que tem cidade que tem os mesmos problemas que você possa visitar para conhecer como é que lá foi solucionado. Quando você traz essa informação, você vira um agente de conhecimento, um agente político de conhecimento. Então a boa comunicação, ela começa coletando informação. Eu vou publicar não só por publicar, porque quando eu publico por publicar qualquer coisa para preencher fotos da gente toda hora, o que acontece? Vira uma coisa que cai no vazio, não tem importância. Imagina se você todo dia fosse comprar o jornal nos bons tempos, que era impresso, e você ia na banca, e a manchete que tem todo dia é desinteressante, não é tal, você vai deixar de comprar. Assim também nas redes sociais. Então, como é que você tem que escolher entre que publica ou não publica? Aquilo que tem importância. Para você não, para a sociedade. Mas pegue a sua causa e realmente faça uma imersão nessa causa. Vá atrás de dados, vá atrás de pesquisas, coloque lá no Google, né? O desafio, por exemplo, se fosse hospital, lá sei eu, por exemplo, falta de equipamento
medicina diagnóstica, né? Medicina diagnóstica, setor público, hospitais públicos, financiamento público, financiamento privado. Eu fiz um evento médico na cidade de Erechim, Rio Grande do Sul, em março, uma jornada médica internacional. É uma cidade que quer escolher esse tema, assim como Gramado escolheu o cinema. Quer fazer o maior evento de horizontes da medicina em Erechim. É do lado de Passo Fundo que tem aeroporto. A gente levou médicos, nós levamos médicos para lá de Israel, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, e o pessoal até dizia, mas quem vai vir para aqui, para cá? Mas eles têm uma hotelaria boa lá, tem uma cidade... Erechim, pouca gente sabe, mas foi inspirada em Paris. Rotatórias, tem uma estrutura urbana pequena, mas moderna. E para quem gosta de futebol, teve por muitos anos no Brasil, era o maior estádio privado de futebol do Brasil. Quando não tinha o Morumbi e o Beira-Rio. Mas aí, essa cidade, ela trouxe essas pessoas que toparam ir, né? Lotou o auditório com 1.000 pessoas nessa jornada médica. Saiu matéria do exterior, saiu matéria aqui em São Paulo também. Eram horizontes da medicina. Porque teve um prefeito que olhou, enxergou, é empreendedor, a cidade tem que se diferenciar por algo, a saúde hoje é uma questão mundial, e fez um evento que mistura saúde pública e privada, que não existe, que em geral é tudo separado. E que mistura várias especialidades, que também não existe, que é tudo oftalmologia aqui, cada cardiologia lá, tal, cada um misturado. E essa é uma tendência. Mas, enfim, nessa cidade tem um hospital filantrópico, que é o melhor, que é o Hospital Santa Terezinha. Eles ouviram uma palestra do médico de Israel, que é um hospital público, que eles também não tinham muito recurso, mas eles criaram uma área, uma incubadora lá. Criaram uma incubadora. Eles pegaram 2, 3, 4 nerds da cidade, que tinham coisas assim da área de TI, aperfeiçoamento para melhorar a funcionalidade administrativa do hospital, melhoraram o software, melhoraram isso, melhoraram aquilo. Outro teve ideia para agilizar a fila, voluntários, mas que poderiam, tendo a proteção do hospital, na medida em que criassem esses sistemas, e fora do hospital eles teriam o direito autoral. Mas já estava validado no hospital e eles podiam vender. Então eles nasciam validados para o hospital. O hospital hoje, Israel, esse hospital, hoje em dia, ele tem 200 startups no andar. O Hospital Santa Terezinha, fundação filantrópica, o maior da região do Alto Uruguai, viu isso um bom caminho, abriu um edital, surgiram 12 bons esquisitos, que pensam um pouco fora da casinha, né? Pessoas que eram da cidade que ninguém conhecia, com vários projetos lá. Aí estão numa fase de captação de recursos para esses projetos. Porque para crescer e ter recursos, você não pode depender só de uma fonte. Agora eles acharam outras fontes que são os projetos. Porque quem investe tem que ter projeto. Eu vou investir, vou fazer uma doação no Hospital Santa Terezinha para ele continuar sendo o mesmo de sempre. Não adianta nada. Não, esse projeto aqui vai criar um centro de oncologia moderno. Isso me interessa. Aí tem um investidor interessante. Aí tem a indústria do equipamento. Opa, isso aqui vai ser modelo, eu quero estar dentro. Eu vou ceder um equipamento aqui. Tem que ter projeto. Sem projeto, hoje nada acontece. Você vai melhorando uma coisa atrás da outra. Então, tudo que eu quero dizer disso são processos de comunicação que a política usa para desencadear, reunir pessoas, ter novas ideias, refrescar, jovializar, trazer pessoas nacionais e internacionais que não precisam estar fisicamente, mas que você possa abrir os horizontes da cidade, do município, com uma nova visão. Se você for um mediador desse conhecimento, começando pelas redes sociais, eu te digo que você tem um bom caminho de prosperar politicamente. E não ser visto como competidor para o próprio cidadão ou para os próprios colegas do Legislativo. Começa coletando, como é que faz isso? Começa coletando a tua área. A saúde municipal, lá no Google, pesquisa todo dia. Pesquisa todo dia, saúde pública municipal, fila hospital, fila SUS, isso, tal, vai procurando dado. Você quer buscar dos municípios da tua região aí, e começa a fazer um post todo dia desse assunto.
Um post todo dia desse assunto. O que você vai virar em 2, 3 meses? Um especialista no assunto. Quando quiserem saber algo sobre a saúde pública municipal, soluções, hipóteses, cenários, isso. Aí, se você tem assessor melhor, pode te ajudar. Né? O Google tem ferramentas para isso, tem aquele Google Alerts, não sei se vocês conhecem. Conhece, não? Alguém conhece? É uma ferramenta que o pessoal não usa e é gratuita. Você põe lá uma pesquisa no Google. Como é teu nome? Wilson Tabajara. Wilson Severino. Fez a pesquisa. Vai lá no fim da página, está escrito aqui uma pergunta. Você quer um alerta? Você receber alerta quando surgir essa expressão na internet, uma matéria nova, um informativo novo? Quero. Você só tem que ter um Gmail. Né? Aí, quer dizer, todo dia, ou toda hora que surgir alguma coisa da expressão saúde pública municipal, hospitais filantrópicos, não sei o que, vai chegar no teu e-mail. A pesquisa é uma varredura automática. Você começa a coletar dados. Entra lá no portal do CONASENS. CONASENS é o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde. Tem várias matérias, principais questões e projetos estão sendo tratados. Se você entrar lá, quer assinar a nossa newsletter, né, que é uma mala direta de notícias, vai chegar uma vez por semana as principais notícias da saúde pública municipal do Brasil. Ou seja, tem maneiras de você receber essas informações e fazer disso uma agenda de conteúdos para as suas redes sociais. Né? Aí, claro, o texto é teu. Você pode publicar dizendo: olha o que Campinas está fazendo nos hospitais públicos. Né? Aí vai lá 5, 6, 7 linhas e o link de onde você tirou a coisa. Olha que bacana, de repente você faz até um comentário em vídeo. Ou seja, você tem uma atuação política de conhecimento através das redes sociais. Então, esse uso da comunicação, através da construção, fazendo uma editoria de conteúdos, que é das tuas causas, é um ponto de partida. Mas desde que você vá coletando informações novas, vá se baseando em dados, vá se baseando em informação. O setor público tem institutos para dar e vender com informações, IBGE, IPEA, vários e vários que você pode colocar. Muitas vezes também, já indo para o meu encerramento aqui, muitas vezes também tem instituições públicas do teu estado que você poderia usar. Por exemplo, eu estava ainda comentando. Semana passada eu organizei um evento na LESP aqui em São Paulo, no meu campo, comunicação. Supostamente sobre o mesmo de sempre, mas com um novo prisma. É um evento para pessoas do setor público que trabalham na comunicação daquele poder público. O nome do evento: Comunicação Pública em Tempos de Calamidades. Né? Em todo o Brasil agora, semanalmente, você tem incidentes ambientais que antes parte já acontecia, mas não chamava atenção, eram considerados isolados. Hoje eles são considerados sistêmicos. Então tem um outro olhar. É a mesma coisa que você ter uma dor de cabeça de vez em quando. Agora, se ela não passa, ela é sistêmica. Então o tratamento tem que ser, o diagnóstico tem que ser diferente. Esse evento, ele tinha o objetivo de melhorar a resposta de quem está na comunicação da Câmara Municipal, de quem está na comunicação da Prefeitura, de quem está na comunicação do Judiciário, de quem está na comunicação de qualquer instituição pública, na prevenção, no alerta para a população sobre possibilidades de intercorrência ambientais, assim como na crise também agir de maneira em conjunto. Porque, por exemplo, emissoras legislativas de TV que eu conheço, TV Câmaras, tal, ou mesmo por vários portais, às vezes está a cidade lá com uma queimada enorme, mas não tem notícia nenhuma ali. Ela deixa a notícia só para o setor privado, para a rádio, tal. Poxa, mas aqui é um espaço valioso de comunicação de um poder público que devia estar chamando para si a responsabilidade de também informar as pessoas. Quando aconteceu aquele acidente em Brumadinho, a cidade teve, naquela crise, uma pessoa excelente de comunicação, a Sandra, ela cuidava da comunicação da Câmara de Brumadinho. Caiu a prefeitura lá, tal, não tinha mais comunicação nenhuma aqui, a Sandra chamou a si de ser principal informante do que estava acontecendo, onde as pessoas podiam se reunir, onde encontrar o Ministério Público, onde encontrar a Defesa Civil, tudo na Câmara Municipal, tudo ideia dela.
e transformou o portal da Câmara no principal noticiário. Os meios de comunicação do Brasil acompanhavam o portal da Câmara Municipal de Brumadinho, por causa de uma pessoa que resolveu assumir essa responsabilidade. Para mim, essa responsabilidade é permanente da comunicação do poder público. Mas aí a gente fez esse evento, ou seja, comunicação em tempos de calamidade, comunicação pública, e levamos para lá o pessoal, por exemplo, do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, aqui no interior de São Paulo, São José dos Campos. Aqui todo mundo, tem gente do interior de São Paulo, sei que tem Assis. Quem mais tem aqui? Tem mais alguém do interior aqui, não? São Paulo? Onde que você... Hã? Tarumã. Sim. Os dois? Enfim, todo local tem, por exemplo, algo ligado ao ambiental. Como é que a população pode ser esclarecida? Será que o vereador não pode chamar para dentro da casa, né? Ou não, nas suas redes sociais, postar vídeos do especialista desse instituto público, né? Pegar a opinião dele. Ou seja, você faz uma prestação de serviço que às vezes ninguém está esperando. E muitas vezes não dá para esperar o que a Câmara, a mesa diretora vai fazer, quando vai fazer, vai acabar impedindo ainda. Vai impedir porque a ideia é boa. Porque a ideia é boa vai impedir. Então, muito antes de você pedir e tal, é melhor você ir fazendo nas suas redes sociais a tua atuação política. Essa era a mensagem que eu queria deixar hoje aqui, que era uma mensagem de ativação da comunicação por conta própria, fazendo das redes sociais não a divulgação do que você faz no plenário. Não, a rede social é o plenário. E você já deve fazer ali o teu discurso, o teu conteúdo, a tua coleta de dados, fazer a tua atuação primeiro política ali. Não de lacração, mas de construção, de informação, de busca de conteúdos, trazer especialistas, que aí a tua atuação no plenário, consequentemente, vai subir muito. E você vai também sair daquela concorrência tóxica local, onde todo mundo quer aparecer com pouco. Não, você vai ter muito para aparecer. Ou seja, se for para aparecer e não ser lacrado, traga um conteúdo, traga informação, faça a política institucionalizada da comunicação, faça a tua atuação baseada nisso, ok? Quem quiser acompanhar, eu tenho um portal que eu fundei, prolegislativo.com.br, fazem 15 anos, para ministrar os cursos, para fazer eventos. Sou muito contratado pelas escolas de parlamento e legislativos para fazer eventos. Porque como tem interlocução em várias carreiras, em vários locais, independente de onde for, às vezes aquele legislativo, aquela prefeitura está no momento certo, quer fazer um investimento para fazer um evento interessante, para ser uma liderança legislativa da região. Normalmente eu presto serviço, levo o ministro do TCU, levo o juiz, levo pessoas variadas, quando é possível, de acordo com a agenda. Ali também, para o ano que vem, quem quiser, eu atuo muito, que eu chamo clínica de comunicação. Então vai ter uma renovação, vai renovar os vereadores, vai renovar os assessores, aí eu faço um curso na prática, pedagogia. Qual é a minha agenda para fazer uma comunicação efetiva? O que eu devo fazer? O que eu devo publicar? Quantas vezes? De que maneira? Que conteúdos eu busco? Aí eu faço uma clínica voltada para aquele grupo de vereadores e assessores daquela Câmara Municipal. E para fazer de maneira republicana também. Né? Maneira bastante republicana. Então, estou disponível para isso. Quem quiser me seguir em redes sociais também, LinkedIn, Instagram e Facebook, Sérgio Lerrer, com 2 R's no meio. Fique à vontade. Né? Eu tenho um grupo também, quem quiser entrar. Tem menos vereadores, mais é pessoal de comunicação legislativa no WhatsApp. Tem pessoal do Senado, tem pessoal de Câmara dos Deputados, tem gestores de assembleias, né? Também pode me pedir pessoalmente. Meu WhatsApp, se alguém quiser, encerrando agora, quiser se conectar e pedir acesso a esse grupo, é o 11 981 750821. Em março do ano que vem, se Deus quiser, e para os reeleitos, né? Eu vou fazer uma atividade, sempre faço início do ano, sobre comunicação lá no Congresso. Aí também estão todos convidados, aí se possível divulgamos também pelo portal da UVD. Tá bom? Muito obrigado.